Boa noite a todos e a todas. Nossa gratidão à direção da casa por mais esta oportunidade que aqui me encontro para dividir com vocês algumas reflexões acerca das nossas vidas, desta nossa existência. Agradecendo também aos mentores espirituais que dirigem esta casa e com os quais contamos para nos auxiliar, para que a nossa reflexão possa tocar o coração e a mente de todos vocês. Para que serve uma religião? Qual é a utilidade? É uma ferramenta útil para o quê? Uma vez que nós estamos numa casa espírita, podemos perguntar: para que serve o espiritismo? Qual é a utilidade do espiritismo? Mas eu quero ampliar essa pergunta para que vocês mesmos façam um questionamento a si próprios e não tenham pressa na resposta. Para que é que serve a minha religião? Qual é a utilidade dela? Ou até mesmo, para que é que serve o meu ateísmo ou a minha descrença? Qual é a utilidade disso? Para que essa resposta seja sólida, para que ela não seja apressada e nem se tente enganar-se quanto ao significado da religião, é preciso que a gente vá um pouco mais fundo, lá atrás, no surgimento da religião. Originalmente, lá no tempo das cavernas, lá nas tribos primitivas, o ser humano foi movido pela fome e pelo medo. Foi movido por essas duas emoções instintivas, uma fisiológica e outra psicológica. O medo produziu o humano. O medo produziu os reflexos, a necessidade de sobreviver ante as possibilidades agressivas do meio. Fez com que cada ser humano construísse uma proteção para se defender do que vinha de fora. E até hoje, o ser humano tem medo de muita coisa. Tem medo até do que não conhece, o que é um paradoxo. Nós temos medo do desconhecido, porque você cria monstros, você cria fantasias, imaginações absurdas e constrói então uma estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção psíquica, mental, é ela que fundamenta as religiões. As religiões não foram construídas apenas por uma necessidade arquetípica lá do inconsciente, mas também por uma necessidade de proteção contra o desconhecido, contra o imaginário. E ainda hoje, nós nos servimos das religiões quando precisamos lidar com forças desconhecidas. Em momentos decisivos, nós apelamos para a religião. O papel delas, então, tem sido restrito principalmente para atender essa nossa necessidade psicológica. Uma necessidade de resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. De atender àqueles momentos decisivos, quando nós apelamos para Deus ou para os deuses, para que eles nos ajudem e protejam, para que eles nos garantam que as coisas vão ficar bem. Sabe-se, entretanto, que a cultura religiosa ela é muito antiga. Ela não é urbana, ela é tribal. Ela nasce com a própria consciência humana
sobre si mesmo como ser humano. Mas ela nasce a partir de que experiência? A partir de que ideias? Ela foi criada por uma pessoa? Não. A cultura religiosa, a religiosidade, ela é universal. Se ela é universal, ela não foi criada por um indivíduo. Então, ela nasce no psiquismo humano, na mente humana. Ela é um impulso natural, como se fosse um instinto. Sua religião, ela não nasceu agora. Quando a gente pensa numa religião, por exemplo, no cristianismo, a gente afirma que nasceu de Jesus. Sim, e é verdade. Mas para que um indivíduo alimente na consciência da população uma ideia religiosa, é preciso que essa ideia exista na consciência de cada pessoa, no mínimo no inconsciente de cada ser humano. Então, a religião em si não é criada por uma pessoa. Uma religião, ela pode ser fomentada, pode ser despertada por uma pessoa, mas não a ideia religiosa. O pensamento religioso, o desejo religioso, como é que ele brota no ser humano primitivo? A partir de que bases aquilo acontece? Então a gente deve começar a entender que a ignorância é o principal motor do surgimento de uma religião. O ignorar, o não saber como as coisas funcionam, o não ter ideia de como a vida é pautada, não entender os fenômenos da natureza. Então, pode-se dizer que o primeiro fator que interfere, que gera uma ideia religiosa, é a própria ignorância. Mas não é aquela ignorância que busca apenas atender a uma curiosidade. É uma ignorância que se traduz em um sentimento. Um sentimento advindo de um certo medo, de um certo receio, uma precaução a favor da própria sobrevivência, uma tentativa de entendimento daquilo que é imponderável, do que não é explicado, sobretudo sobre a morte. Então, vem uma necessidade de entender aquele fenômeno, porque é inevitável ao ser humano. Isso eu estou voltando lá naquela época das tribos primitivas. Então, nós temos a ignorância, o medo do sobrenatural, o medo da morte. Tudo isso interfere para que haja em cada ser humano o desejo, a motivação do engajamento a uma religião. E o conceito de religião é que é interessante. Nós pensamos, como a maioria dos cristãos, que religião é religação. O significado da palavra, sim, né? A etimologia da palavra. Mas o conceito de religião está ligado a duas ideias, essencialmente duas ideias. Se você pega uma filosofia, por exemplo, o existencialismo é uma filosofia, mas não é uma religião. Por que é que o existencialismo não é uma religião e o candomblé é uma religião? E o cristianismo é uma religião? E o budismo é uma religião? Por que então uma filosofia não é religião? Porque dois princípios devem ser atrelados ao conceito de que aquele movimento é uma religião. O primeiro princípio:
Toda religião, para ser considerada religião, estabelece a existência de algo supremo, de algo supra-humano, de algo superior, que alguns denominam Deus, divino, Criador, Pai, Mãe, ou mesmo um algo que flui, como no taoísmo. Então é necessário que haja algo supra-humano. Podemos então sintetizar dizendo: para que haja religião, há que se ter um conceito sobre Deus, algo assim. Então, para ser uma religião é preciso que haja esse princípio. O segundo princípio é: para que um movimento seja religioso, é preciso que as pessoas saibam e pratiquem ritos que as levem a alcançar uma transcendência. Então aí é uma religião. Será então que nós podemos considerar o Espiritismo uma religião? Sim, porque ela tem esses dois princípios. Deus é um dos princípios básicos do Espiritismo. E, além disso, o Espiritismo diz que pela oração você se conecta a Deus. Então, isso já define sumariamente que o Espiritismo é uma religião. Não porque eu queira, é pela definição de religião. O budismo é religião? É, da mesma maneira. Da mesma maneira, o taoísmo ou qualquer uma das religiões mundiais que fala em algo superior e ensina como é que você se conecta a esse algo superior. Então, é uma religião. Há também um conceito psicológico de religião. É que a religião leva você a uma atitude para com algo sagrado. Atitude para com o sagrado é sinônimo, é uma característica da religião, porque você tem uma atitude relacionada ao que você considera sagrado. Então, o que é sagrado no cristianismo, por exemplo? A igreja, a cruz, vários locais. O que é sagrado no islamismo? Meca está num lugar sagrado para o islamismo. O que é sagrado para o judaísmo? A Bíblia, a Torá e por aí vai. Nós vamos encontrar pessoas, locais, livros, rituais, experiências que são consideradas sagradas. Então, é religião quando você tem uma atitude para com o sagrado. E no Espiritismo, o que é sagrado? No Espiritismo não tem lugar sagrado. Não tem um centro que é considerado o local sagrado da religião espírita. Não tem. Mas, por outro lado, dentro do Espiritismo, é sagrado o respeito ao outro. O ser humano é sagrado para o Espiritismo. Então, nós vamos entender que aquilo que é sagrado é pessoal, embora haja religiões que determinam o que é sagrado. Então, psicologicamente, religião é uma atitude para com o sagrado. Um outro conceito de religião é um conceito cultural, social, de alinhamento, de engajamento, de participação numa sociedade. Então nós vamos encontrar isso lá atrás, onde a sociedade era obrigada a ter aquela religião. Quem não seguisse aqueles princípios eram hereges, eram condenados. Então a religião era um movimento coletivo de engajamento, de pertencimento e até mesmo de status. Se você não pertencesse àquela religião, você era banido ou algo pior.
Então a religião é também praticada de acordo com a cultura, de acordo com a época. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns locais em que se pratica o espiritismo, só que lá não é chamado espiritismo, lá é chamado espiritualismo. O nome dado pelos americanos é espiritualismo. Embora o nome dado pelos brasileiros que residem lá nos Estados Unidos, eles chamam espiritismo, mas para os americanos é espiritualismo. Então lá você vai fazer uma consulta ao médium, coloque a mão no bolso, que você precisa pagar. O que é isso? É cultural. Está errado? Não, é cultural. Lá nada é de graça, até mesmo o que vem do plano espiritual. Você vai tomar um passe na Inglaterra, você paga. Então a palavra religião, ela tem vários conceitos. Mas vamos àquela pergunta inicial. Para que serve? Qual é a utilidade que você dá para a sua religião? Isso varia de religião para religião e principalmente de pessoa para pessoa. Há religiões cuja utilidade é a garantia de uma vida melhor depois da morte. A utilidade, portanto, não é para agora, é para depois. Olha, pratique os nossos preceitos, que você terá um lugar seguro lá para você. Do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, não importa. Então tem essas garantias futuras. Então, nesse caso, a religião não serve para aqui e agora, serve para depois. Isso é uma utilidade da religião, e geralmente é a mais comum. Tem aquela outra religião que é um plano de saúde espiritual, para garantir que você não vai ser perseguido, você não vai ser importunado. Então você tem uma proteção e você fica tranquilo. Reze que você vai estar protegido, faça o bem e você vai estar protegido. Só que essa utilidade, ela termina nos acomodando. Ela nos prejudica, porque nos fragiliza. Ela diz assim para você: deixe comigo, você tem um Deus que lhe protege. E isso é coletivo. Você tem essa utilidade da religião. É um sistema de saúde espiritual, um sistema de proteção que, na verdade, fragiliza a criatura. Outros têm uma religião cuja utilidade é me tornar uma pessoa melhor. Só que essas pessoas que usam a religião para se tornar uma pessoa melhor, muitas vezes costumam julgar aqueles que não são melhores. Então elas separam, elas excluem. Oh, você não segue, você não faz isso, você não faz aquilo, você não acredita nisso. Então a religião também separa. Então, é uma religião que discrimina. E é lamentável que a religião separe pessoas, discrimine pessoas, classificando-os aos que são bons e os que são maus. A partir desse slide, eu vou colocar algumas citações, e embora eu não comente nada sobre elas, é apenas para que vocês as leiam, porque elas têm a ver com a mensagem que a gente pretende passar nessa reflexão. Então, para que serve a sua religião? Para que nós possamos responder essa pergunta, é preciso meditar, é preciso pensar na profundidade da pergunta. Porque muitas pessoas às vezes nos questionam:
Para que serve o Espiritismo? Quando nos perguntam o que é o Espiritismo, isso é fácil de responder. Agora, quando perguntam para que serve o Espiritismo, é como se alguém perguntasse assim: para que serve uma tesoura? A resposta é clara: para cortar. Ninguém tem dúvida. A tesoura é para cortar. Mas para que serve o Espiritismo? Então tem que haver uma utilidade prática, tem que ser real. Então nós precisamos pensar: para que serve a nossa religião? Não, a religião não é para me proteger. Para mim, a religião não é para me salvar. Eu não preciso de salvação. E também não considero que o ser humano precise de salvação. A religião serve para diminuir a minha ignorância? Sim, claro. Todo conhecimento, seja filosófico, científico ou religioso, é útil. Diminui a nossa ignorância, mas não traz a verdade. Embora as religiões, elas costumem ser absolutas, é aqui que está a verdade. Não é ali, não é essa, não é aquela, é a minha, não a sua. Então as religiões são absolutas. Resultado, nenhuma tem a verdade, porque pelo menos no nível evolutivo em que nos encontramos, não existe verdade absoluta. Existem verdades provisórias. Aliás, para nós encarnados, só tem duas coisas 100% verdadeiras: a morte e pagar imposto. Não há quem consiga fugir. Você já nasce devendo. Então, a morte e pagar imposto. Vejam, isso é um ditado em inglês. Não sei se vocês sabiam disso. Eu soube há pouco tempo. Mas eu aprendi isso num filme antigo até, um filme de 1998, e um filme que eu considero muito bom. O título do filme em inglês é Meet Joe Black. Ou seja, conheça Joe Black. Só que o título em português é Encontro Marcado. Esse filme é com os atores Anthony Hopkins e Brad Pitt, e que na realidade é uma refilmagem de um outro filme de 1934, cujo nome em inglês é Dad Takes a Holiday. Traduzindo significa: a morte tira umas férias. Então, nesse filme, Brad Pitt, eu não assisti o primeiro, né? De 1934 eu não assisti, mas eu assisti o segundo. Brad Pitt encarna a morte. E tem uma das falas do desafeto dele que diz exatamente isso. Tem duas coisas na vida que você não consegue fugir: a morte e os impostos. E esse desafeto estava falando justamente com o personagem que estava encarnando a morte, ou seja, era o personagem de Brad Pitt. Então, não existe nada de absoluto. Observem a ciência. Quantas vezes a ciência teve que rever suas teses? Hoje é isso, amanhã é aquilo, depois é outra coisa. Veja a física, o quanto mudou nos últimos anos. Então, a religião não tem a verdade. Aí vocês podem me rebater dizendo: mas Osmar, Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E agora? Sabe o que eu acho interessante? Muitas vezes nós espíritas criticamos outras correntes religiosas porque elas muitas vezes se restringem ao sentido literal do texto bíblico. Mas será que nós algumas vezes também não agimos assim? Nós não devemos pegar ao pé da letra uma citação que foi baseada numa fala de 2000 anos atrás e achar que foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Ou seja, que a interpretação é que ele era de fato a verdade? Ou será que isso merece uma ressignificação? Mas Osmar, está escrito. Aí eu vou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Está gravado? Está escrito com firma reconhecida no cartório? Não. Ninguém sabe o que é que realmente ele quis dizer. A gente pode até entender que ele quis dizer assim: criatura, vá por mim, eu sei o que é que eu estou dizendo. Então, tudo que você lê merece uma atualização, merece ser revisto, merece ser ressignificado. Bom, mas afinal, para que serve o Espiritismo? Para que serve a religião? Para algumas pessoas, a religião serve para resolver os seus problemas, suas carências. Poxa, eu vou para a igreja ou para o centro espírita para ver se eu consigo um emprego, para ver se eu consigo passar no concurso. Eu vou lá rezar, vou tomar um passe, porque pode ser que tenha um obsessor me atrapalhando. E por aí vai. As pessoas usam a religião para resolver problemas. Pensam talvez que existe mágica, que a religião é mágica, que vai resolver. Mas na verdade, quanto menos você entregar a Deus, mais você evolui. Porque o seu Deus não é um pajem, não é um ser a tiracolo, que você está ali sempre com ele apegado. Todas as vezes que você transfere para a religião a solução de um conflito, você perde a oportunidade de crescer. Aí você pode me perguntar: criatura, então, afinal, para que serve a religião? Primeiramente, precisamos entender que nós temos a religião formal e a religião pessoal. Na religião formal, adota-se por tradição a continuidade, os valores familiares. Em relação aos valores religiosos, os filhos os herdam geneticamente dos pais, recebem pela educação por eles transmitida, sofrem as influências do meio social, são contaminados pelo Zeitgeist. Esse termo é um termo alemão que significa espírito da época. Então, refere-se ao clima cultural, intelectual e político de uma determinada época, refletindo as ideias, sentimentos e tendências predominantes que caracterizam um período específico da história. Então, nós poderíamos substituir esse termo. Eu não quis
extraí-lo do texto, porque aí eu ia ferir o autor, né? Porque ele coloca dessa forma, porque como ele é psicólogo, ele usa esse termo que é muito usado na psicologia, né? Então nós poderíamos dizer que esses valores que nós obtemos, né, da família, dos nossos pais, do nosso meio, são contaminados, vamos dizer assim, pela mentalidade coletiva daquela época, além de construírem seus próprios conceitos sobre religião. Mesmo que não o queiram, possuem uma religiosidade por assimilação inconsciente. Já a religião pessoal é aquela construída pela própria pessoa, a partir dos paradigmas de sua religião de origem ou de suas experiências relacionadas ao sagrado. Ela deve ser gradativamente construída ao longo da vida do indivíduo, após reflexões sobre si mesmo, quando em seus embates com o sagrado e pelas experiências luminosas que vive. Não é uma religião coletiva, nem tampouco se opõe às religiões tradicionais. A religião pessoal, ela é fruto, na verdade, de uma insatisfação interna. E essa insatisfação surge na nossa tentativa de preencher aquelas lacunas que foram deixadas pelo simbolismo pouco esclarecedor da nossa religião de berço. Pode também ser construída na ausência de uma educação religiosa formal. A religião pessoal pode receber contribuição dos paradigmas de todas as religiões, até mesmo da religião pessoal de outros indivíduos. Então, nós precisamos sair do lugar comum de usar a religião como um amuleto mágico. Mas afinal, para que serve o Espiritismo? E agora eu vou falar da minha própria experiência. O que é que o Espiritismo me proporcionou neste sentido da construção da minha religião pessoal? Primeiro, foi o Espiritismo que me fez compreender a continuidade do eu. Não é do eu, de doer, não, é do eu. A minha imortalidade. Eu sei que eu sou imortal. Vocês também. Mas o que eu quero dizer é, eu já tenho essa consciência da minha imortalidade. Isso foi a base para eu entender para que serve uma religião. Serve para me dar esse lugar, essa condição. Não é para me salvar, não é para ter uma vida melhor depois da morte, não é para me absolver dos meus pecados, dos meus erros, nada disso. Erros são inerentes à ignorância do espírito. Eu não me sinto culpado de absolutamente nada. Aliás, isso foi algo que eu também aprendi com o Espiritismo, que a culpa, ela só atrapalha. Porque a culpa é um dos sentimentos que aprisionam o espírito. Então eu não me sinto culpado. Simplesmente reconheço e assumo
a minha responsabilidade pelos erros que a minha ignorância me levou a cometer. Então, para que serve o Espiritismo? Para que você alcance a sua designação pessoal, para que você utilize na sua vida o conhecimento que ele lhe proporciona, para que você utilize de forma objetiva, direta, a cada minuto, a cada segundo, sem precisar doutrinar ninguém. Eu não estou nem um pouco interessado em que vocês acreditem em tudo que eu estou falando. Eu prefiro que vocês busquem o conhecimento. Como eu falei, tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser ressignificado, inclusive aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Vocês não precisam acreditar em mim. Eu não estou aqui falando do Espiritismo para que o Espiritismo ganhe mais prosélitos, mais frequentadores. Não. O que eu gostaria é de ver mais de vocês que frequentam as casas espíritas participando dos grupos de estudo, para que vocês tenham essa mesma oportunidade que eu tive de encontrar a minha religião pessoal. Então o Espiritismo me conduziu a esse pragmatismo em relação à religião. Eu não acredito nisso ou naquilo. As coisas são como elas são. Eu não acredito que existem espíritos. Eu sei que há espíritos. Não é uma crença. É porque é fato. É fato inconteste para todo mundo. Só não sabe disso quem não quer, quem prefere negar. Então não é uma crença. Espíritos são pessoas. Pessoas deixam o corpo físico. Eu sei que é assim. Não é uma crença. Há uma questão no Livro dos Espíritos que é muito utilizada por algumas pessoas para justificar seus infortúnios, suas dificuldades, seus problemas. Nessa questão, Kardec indaga aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E por conta dessa afirmativa dos espíritos superiores, algumas pessoas atribuem suas dificuldades à influenciação dos chamados obsessores, de espíritos maus, de espíritos inferiores. E quando eu ainda não havia iniciado o estudo da doutrina espírita, eu confesso para vocês, quando eu li essa resposta pela primeira vez, eu pensei: eu não concordo com isso. Eu não me considero uma marionete, como se eu fosse controlado, como se eu fosse manipulado pelos espíritos. Vejam a minha prepotência, vejam a minha petulância, discordar de espíritos superiores. Mas é isso exatamente que a ignorância faz conosco.
ela nos leva a acreditar que nós sabemos e entendemos de tudo. O que me faz lembrar de uma frase atribuída a Sócrates, que inclusive é citada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Sócrates teria dito: ajuizado serás, não pensando que sabes o que ignoras. Então, essa foi a minha reação na minha primeira leitura. Acontece que, algumas questões adiante, Kardec pergunta: pode o homem livrar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos indivíduos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E mais adiante, na questão 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Ou seja, nós podemos sim ser influenciados e manipulados pelos espíritos, mas a origem dessa influência está em nós. Porque a influência se dá a partir dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Eu sei que posso sim sofrer a influência de um espírito que queira me perturbar, mas se isso acontecer, é porque eu tenho uma fragilidade, não porque ele tenha poder sobre mim. Então, o que é que eu preciso fazer? Eliminar essa fragilidade. E a receita para isso está aí, nessa última resposta. Então, a religião espírita me fez entender o que eu sou: um espírito vivendo num corpo, consciente da importância de ter uma percepção de sociedade baseada na condição de que todo mundo é espírito imortal. Todo mundo. Eu lido com espíritos. Pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. Vocês são espíritos, todos nós. Quando, na reunião mediúnica, eu converso com um espírito, eu sei que eu estou conversando com uma pessoa. Ela apenas está desencarnada. É uma pessoa conversando comigo. Quando, no atendimento fraterno que eu faço, eu converso com uma pessoa, eu sei que estou conversando com um espírito que já viveu muitas, inúmeras outras existências, mas que por enquanto está encarnado. É só um espírito conversando comigo. Então o espiritismo me serve para isso. É um instrumento fantástico de percepção da realidade. E todas as religiões cumprem o seu papel. Então, eu sou espírita como religião formal. Trabalho numa casa espírita. Mas qual é a minha religião? A que eu adoto, não coletivamente, mas pessoalmente. Uma religião pessoal
ela tem dois fundamentos. O primeiro fundamento é a continuidade do eu. A constituição da religião pessoal minha parte do princípio da continuidade do eu em todos os pensamentos e atos. Isso significa que a pessoa deve ter em mente que o que quer que aconteça à sua vida e ao seu corpo, inclusive a morte, seu eu continuará existindo tal qual é hoje. Não se trata apenas de acreditar na vida após a morte, mas de se ter consciência da continuidade de si mesmo, como pensa, como sente e como age. Uma continuidade um pouco diferente daquela ideia da crença na imortalidade, que apenas oferece uma esperança de uma situação futura proporcional ao que o indivíduo fez enquanto encarnado. O segundo fundamento, a base da evolução é o amor. Aliás, eu falei bastante sobre isso numa exposição que eu fiz aqui em janeiro desse ano, sobre o amor. Bastam esses dois princípios. Eu sou indestrutível e a minha evolução é baseada em aprender a amar, a estabelecer relações afetivas com as pessoas, com a natureza, com os animais. Eu não preciso de nenhum outro fundamento. Qualquer coisa que eu faça que seja contrário ao amor, eu estou contra a minha religião pessoal. Se eu tiver medo da morte, eu estou contrário a essa minha religião pessoal. Então, o Espiritismo é uma religião que adota a moral cristã. É uma religião que traz um pragmatismo a respeito do espiritual. É uma religião que não nasceu de dissidência. Não é uma dissidência. É uma religião criada por espíritos desencarnados. Não foi Allan Kardec que criou, foram os espíritos. Justamente por isso que ele coloca o primeiro livro da codificação, que ele fez com maestria, que ele chama de O Livro dos Espíritos, para deixar claro que não era de autoria dele. Então, o que eu sugiro para vocês? Construa uma religião pessoal e leve ela muito a sério. Não fique procurando na religião favores, intercessões. Retire de Deus toda responsabilidade sobre o seu destino. Siga o seu destino a partir de um aprendizado, construindo e integrando habilidades, cada vez mais fortalecendo sua vida, sua existência, buscando seus objetivos, construindo seus propósitos existenciais. Tragam isso para vocês.
Assumam a condução do seu destino. Eu gostaria a coisa que você não vai fazer, né? Eu quero encerrar essa minha fala fazendo uma singela homenagem a alguém que nós todos devemos muito. Através de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues nos presenteou com uma belíssima oração que Divaldo costumava fazer ao final de suas palestras. Por isso eu quero agora fazer essa homenagem, fazendo essa oração. Obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que meus olhos veem na natureza, olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Obrigado, Senhor, porque posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu te formulo oração, porque os vejo tropeçar na multidão, caminhando na escuridão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Oro por eles, mas eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o termolinar da chuva no telheiro e a melodia do vento que assobia nas palhas do coqueiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro à praça a cantar. E a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos quero te pedir. Oro por eles, mas eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também ouvirão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, que tauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero te rogar, pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, mas eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor e de ternura, que libertam da amargura. Pelas mãos que limpam feridas, que enxugam o suor e as lágrimas das vidas. Pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonia, mãos de cirurgia,
mãos de poesia, pelas mãos de carícia que atendem a velhice, a doença e a dor, pelas mãos que no seio abraçam o filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, deformados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles, mas eu sei que depois dessa encarnação, dessa expiação, numa outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é numa mansão ou numa favela. É um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, seja lá o que for. O importante é que neste lar exista a presença do amor de mãe, de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, um amigo, alguém que nos possa dar a mão, nem que seja o olhar de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para repousar, se ninguém estiver disposto a me acompanhar, nem assim lamentarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, porque eu creio em Ti, e por isso te digo, obrigado, Senhor, porque eu nasci pelo Teu amor. Obrigado, Senhor.